Amém. Que Deus abençoe você. Mais um período, mais uma oportunidade. Com a sua mão no coração, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, obrigado por este culto. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está comigo agora. Eu te agradeço, Senhor Jesus, desde já por este culto. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha conduzir. Conduza a palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor. Porque, meu Deus, a tua presença é a nossa maior arma. A tua presença é que faz a diferença. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, somente o Senhor sabe o que cada um precisa, necessita. Somente o Senhor sabe o que essa pessoa está pedindo em oração. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor conduza este trabalho, conduza esta reunião. Meu Deus, que a palavra venha mudar, que a palavra venha transformar, que a palavra venha, meu Deus, dar um novo sentido a cada um agora, que a palavra venha mudar cada lar, meu Deus, que cada pai, que cada mãe entenda a importância de ser um pai, de ser uma mãe, e que cada filho entenda, meu Deus, o que é honrar os pais, honrar o reino, honrar o Senhor. Meu Deus, que haja sabedoria, discernimento, visão, clareza. Meu Deus, que cada um venha a entender de forma profunda, revelada, a tua palavra, meu Deus. E nesse momento, mais uma vez eu oro, meu Deus, eu entrego as nossas crianças em tuas mãos agora, as nossas crianças, meu Deus, que estão na escola, aquelas que estão em casa, receba as nossas crianças agora, guarda as nossas crianças, proteja as nossas crianças, meu Deus, livra as nossas crianças de todo o domínio diabólico, de toda a tentação, guarda os nossos filhos agora, Senhor Deus. Aqui tem pais, aqui tem mães que estão orando, que estão clamando, que estão buscando, aqui tem pais e tem mães, meu Deus, que querem aprender, que querem ser, meu Deus, que querem ser o pai e a mãe perfeito, abençoado, meu Deus. Então eu peço, conduza esse trabalho, dirija essa reunião para a honra e a glória do teu santo nome. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, porque não sou eu, não tem nada a ver comigo, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre o Senhor. A palavra é do Senhor, o culto é do Senhor, a reunião é do Senhor, essas vidas que aqui estão são do Senhor, meu Deus, e toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Então, meu Deus, eu peço a tua bênção e o teu poder, e eu te agradeço desde já por esse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, por gentileza. A palavra é um treinamento. Todo culto, toda palavra é uma direção, é um treinamento. Estamos aprendendo. Como eu gosto de falar nos meus cultos, eu não sou uma mãe perfeita, eu estou aprendendo com a palavra. Assim como você está aprendendo, eu também estou aprendendo. O que eu aprendo, eu estou ensinando. Então, a palavra é como um treinamento, que vai nos ensinando, a palavra vai nos mostrando, direcionando qual lado eu devo ir, como eu devo prosseguir, né? A palavra é o meu escudo, a palavra é a minha arma. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, sobre as tentações, sobre os pensamentos. Olha o que diz aqui em Marcos 7, 21, 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Talvez você se pergunta, talvez você já teve momentos, tem momentos que vem pensamentos que você fala, meu Deus, de onde está vindo esse pensamento? Pensamentos maus, pensamentos ruins, e você se pergunta, por que eu estou pensando isso? Que pensamento é esse? Esse pensamento está vindo de dentro de você, com algo que você alimentou. E como eu me livro, pastora, dos pensamentos ruins? À medida que a palavra vai entrando, ela vai impedindo, ela vai nos limpando, ela vai nos moldando, e os pensamentos ruins, né? O homem, pois do interior do homem vem os pensamentos maus,
A palavra vai limpando esses pensamentos maus. E hoje, essa palavra é muito especial porque fala de tentações. Todo mundo é tentado. Ninguém pode dizer, eu não sou tentado, eu não sou tentada. Não, tentação não tem nada a ver, nunca fui tentado. Não, todo mundo é tentado de várias formas, de várias maneiras, e você sempre é tentado naquilo que é confortável, naquilo que é agradável a você. A palavra aqui em Tiago 4:1 diz, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? O nosso problema, o que está acontecendo aqui dentro, é um grande problema. Talvez você está vivendo uma situação aqui fora e você está, nossa, por que isso está acontecendo? Porque isso saiu de dentro de você. E é interessante que isso também nos leva ao comportamento dos nossos filhos. O comportamento dos nossos filhos é reflexo do que está acontecendo dentro deles. Eu estou lendo um livro, assim que eu terminar de ler, eu vou indicar esse livro para você que é pai, você que é mãe. E esse livro é maravilhoso. Ele ensina, ele mostra que ao corrigir, ao ensinar uma criança, nós não temos que lidar ali com o comportamento, mas ir na causa e no coração daquela criança. E mostrar para aquela criança que a atitude do coração dela, aquilo que está no coração dela, está levando ela a ter aquele comportamento. Então, o mau comportamento dos seus filhos, das nossas crianças, é reflexo do que está dentro. Por isso que sempre eu estou falando sobre o tanque emocional. Porque é importante o tanque emocional. As nossas crianças, eles não sabem ainda lidar com suas emoções. Eles não entendem porque eles estão sentindo tristeza, eles não entendem porque eles estão angustiados, eles não entendem porque eles não são amados. Tem várias coisas acontecendo dentro deles, eles não estão entendendo. E a resposta está no coração, está aqui dentro. E como pai e como mãe, precisamos identificar, ajudar os nossos filhos a lidar com esses sentimentos, com essas emoções, de todas as maneiras, a lidar com as tentações. As tentações, elas sempre vão existir. E os nossos filhos são tentados, serão tentados, mas o que vai diferenciar é ensinar os nossos filhos a fugir da tentação, a dizer não para a tentação. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu tinha conversado com uma determinada pessoa, resolvendo algumas situações. E eu falei algo ali no momento da conversa, e falei para mostrar o quanto eu me preocupava, o quanto eu ajudava. Mas a pessoa recebeu como uma acusação aquilo. Em uma reunião, em uma outra oportunidade, essa pessoa lançou aquilo que eu tinha dito. E ao ouvir aquilo, eu pensei, eu tenho duas saídas. Ou eu pego isso e fico ofendida e alimento isso, ou eu lanço nos pés de Jesus e deixo isso para lá. Isso não, falando hoje, eu estou falando porque eu consegui vencer, mas no dia foi difícil, eu falei em lágrimas isso para Deus. E eu orei e falei para Deus, só tem duas maneiras. Ou eu deixo essa situação, essa ofensa para lá, ou eu tomo posse dela. Da mesma maneira que você toma posse da vitória, tá ligado à sua vitória? Tá ligado. Tá ligado que você vai ser bem-sucedido? Tá ligado. Tá ligado que a sua família é abençoada, seu casamento está restaurado? Como também você concorda, toma posse das bênçãos, temos que tomar cuidado para não tomar posse também
das derrotas, das armadilhas do diabo, das conversas erradas, das ofensas, porque você pode tomar posse. Você quer ver uma pessoa tomar posse de uma maldição para ela? É quando alguém faz mal para ela e ela vai lá e paga o mal com o mal. Ela está tomando posse de derrota para a vida dela. A bispa mesmo já falou, você quer ver uma pessoa ser vitoriosa, assim, imbatível, é quando ela paga o mal com o bem. Ela dá a mensagem, ela mostra Cristo na vida dessa pessoa. Então, infelizmente, muitas pessoas estão pagando. Alguém fez mal, alguém feriu, alguém machucou, alguém foi insensível à dor dela e ela está pagando com o mal. Ela está planejando o mal daquela pessoa, ela deseja o mal daquela pessoa, ela quer o fim daquela pessoa. Você está atraindo para a sua vida, você está tomando posse de maldição para a sua vida e não de bênção. Então são infinitas as tentações. A tentação de você comer tudo errado quando você sabe que você precisa se alimentar certo. Você sabe que você tem que comer de forma saudável, que você tem que parar de comer porcaria. E eu não me excluo dessa não, porque uma das minhas tentações é o doce. Eu já falei que eu gosto de chocolate, eu gosto de doce, eu amo, eu gosto. Mas eu tenho que vencer. E eu estou tentando, eu estou praticando e vencendo. Mas é difícil, mas não é impossível. Então tem vários tipos de tentações. Tentação da comida, a tentação de você querer ver o fracasso daquela pessoa que você não tem uma afinidade, a tentação de você desejar o mal ao irmão, a tentação de você olhar para uma mulher, a tentação de você olhar para um homem, a tentação de você pegar um dinheiro que não é seu. Vamos ser tentados. Porém, o que vai diferenciar é como eu vou sair, se eu vou... Porque a tentação é uma isca do diabo. Será que eu estou sendo pego de forma bem fácil? E como pai, como mãe, precisamos detectar nos nossos filhos quais são as inclinações deles. Eu tenho 2 filhos. E eu já sei qual é a inclinação de um, qual é a inclinação do outro. Você precisa detectar quais são as inclinações. O que atrai o seu filho, o que atrai a sua filha? Detectar, ensinar, ajudar, mostrar para eles que as tentações vão existir, que eles vão ser tentados, mas eles precisam vencer e não permitir aceitar a tentação, mas romper. E tudo isso é esse ensinamento, é falando da palavra, é orando com eles. Sempre que você tem a oportunidade, fale de manhã, à tarde, à noite, fale a palavra para os seus filhos. Os nossos filhos são tentados na escola de várias maneiras. Na escola, eles são tentados a ir para a imoralidade. Na escola, eles são tentados a não acreditar em Deus. Na escola, eles são tentados a mentir para os pais. Na escola, eles são tentados a tudo e a qualquer tipo de situação. Eles são tentados, são atacados. Os nossos filhos são tentados com uma amizade errada, aquela amizade que influencia para o caminho errado. Aquele amiguinho que tá influenciando o seu filho para o lugar errado. Os nossos filhos são tentados. E o que estamos fazendo a respeito disso? Será que como pai, como mãe, você está atento às tentações? Está lutando, está ajudando, está apoiando, está identificando, está tratando? O trabalho que você realiza em casa com seus filhos, você vai ver o resultado dele na escola, quando ele sai da sua casa. Você vê o resultado. Tudo que você está investindo, palavra, oração,
não está sendo perdido. O resultado vem. E falando sobre escola, semana retrasada, o Davi teve uma situação na escola que eu gosto de contar esses testemunhos para você, para edificar, para trazer mais clareza para a sua vida, para que você aprenda e pratique aí na sua casa. Semana passada, logo ali na semana, não lembro agora exatamente o dia, eu fui buscar o Davi na escola, e aí ele tudo que acontece na escola, desde pequeno, eu sempre falei para ele, Davi, eu pego ele na escola e eu pergunto, como foi a escola hoje? O que você aprendeu? O que você fez? Você se comportou? E aí eles vão me contando ali o que aconteceu na escola. E isso, se você não tem essa prática, você que é pai e que é mãe, você precisa adquirir. Quando seu filho sair da escola, perguntar o que aconteceu, como foi o dia dele, o que ele aprendeu. Precisa trazer essa confiança. Os nossos filhos precisam confiar, o seu filho precisa confiar em você. Então, é bom ter essa prática de saber o que aconteceu na escola. E aí, eu conversando com ele, conversei com o João falou o que ele fez na escola e tal. E aí, chegou no Davi. Aí, eu percebi um certo medo nele da situação que ele ia falar. E eu falei assim, filho, tá tudo bem? O que aconteceu hoje na escola? E aí, ele já conta com aquele medo, né, da reação. E aí eu já desconfiei, aconteceu alguma coisa na escola, eu vou precisar me manter equilibrada para entender o que aconteceu. E aí ele pegou e contou que no intervalo, alguma coisa assim, o Davi tem 5 anos, um amiguinho da turma dele, um coleguinha, queria beijar na boca dele. Confesso para você que quando eu ouvi, né, ele falando isso, parecia que a minha alma estava saindo do corpo. E eu fiquei um pouco assim, agora eu quero saber a resposta. E eu falei assim, eu fiquei ouvindo, falei assim, mas como foi isso, filho? Foi na bochecha, às vezes ele queria te dar um abraço, às vezes ele queria, né? E aí ele, não, mãe. Ele queria me dar um beijo na boca. E eu falei assim, e Davi, e qual foi a sua atitude diante dessa situação? Ele falou assim, eu falei, mostra para a mamãe o que você fez. Aí ele falou, segurei na mão dele, eu segurei nos braços dele e falei, não pode. E empurrou ele meio que assim, não. Aí na hora isso, filho, muito bom. Você agiu. Aí eu comecei já, né, aí bateu aquela calma. E aí eu falei para ele, e ele sozinho. Ele falou assim, mamãe, é como a cobra no jardim, né, mamãe? Eu falei, filha, é como a cobra no jardim. É, mamãe? Aí ele começou a contar a história de Adão e Eva. É, mamãe? A cobra foi lá e tentou a mulher, e a mulher caiu. É, mamãe, é a cobra, né? Isso aí é a cobra. Eu falei assim, isso, amor, isso foi uma cilada do diabo. E você estava preparado e você não caiu na cilada do diabo. Aí eu elogiei, eu falei, a mamãe está muito orgulhosa de você, você tem que ter essa firmeza. Você sabe o que é certo, você sabe o que é verdadeiro, você serve a Deus. Então, toda vez que alguém ou uma situação está vindo sobre você, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a Bíblia, filho, você tem que se posicionar e você tem que ser firme. E aí, eu fiquei edificada, aprendi, mas também, por um outro lado, como eu estou no altar ensinando, eu também me preocupo com a outra parte. Eu me preocupei com a atitude da criança, de uma criança de 5 anos, eu me preocupei. Então, mandei uma mensagem para a coordenadora, falei, olha, o Davi me relatou tal situação, eu quero que você veja aí na escola, se foi isso que aconteceu, o que aconteceu, porque tem câmeras e tal. A coordenadora, ela falou que depois ela recebeu a mensagem, ela ficou um pouco também, assim, temerosa, né?
E aí ela chamou a criança confirmou a história todinha do Davi, falou que foi realmente assim, que o Davi segurou na mão e o Davi impediu e tal. E aí eu fui na escola no dia seguinte e eu falei assim, olha, como na mensagem eu falei, mais do que o meu filho, eu também me preocupo com a outra criança. Então, eu peço que vocês acompanhem a mãe, o pai dessa criança e busquem saber o que está acontecendo. Porque ela é uma criança de 5 anos, ela não tem que ter esse tipo de comportamento. E quando eu olhei, eu estava sentada com a coordenadora, conversando com a coordenadora, e eu estava ali como uma autoridade, uma mulher de Deus, preocupada com uma criança que eu nem conheço, mas porque isso está dentro de mim. O que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho de ninguém. Por isso que eu falo, o que eu estou vencendo com os meus filhos, eu estou aprendendo, estou te ensinando. Então, os nossos filhos são tentados. Será que você tem consciência das tentações que o seu filho, dos ataques, das tentações que o seu filho está sofrendo na escola? Será que você sabe o que está acontecendo? Será que você tem consciência dos ataques que eles estão sofrendo e você sabe se eles estão vencendo ou se eles estão cedendo? Você precisa saber, você que é pai, você que é mãe. E você que é filho que está ouvindo este culto, você precisa ser forte às tentações, você precisa vencer as tentações, principalmente nas escolas, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, porque as tentações, elas existem, elas são reais. Pensamentos ruins acontecem com todo mundo, a diferença é daqueles que lutam e falam, sai em nome de Jesus, daqueles que começam a pensar. É como uma mulher que é traída, ou uma mulher que desconfia que está sendo traída. Uma mulher que desconfia que está sendo traída, acabou a paz dela. Ela começa a alimentar os pensamentos dela. Ela já começa a imaginar, nossa, meu marido não chegou agora, o meu marido está com a outra, o meu marido está fazendo isso com a outra. Ela começa a imaginar. Ela vai alimentando aqueles pensamentos. E como eu imaginei, é o que vai acontecer. Então, somos adultos, homens e mulheres, precisamos aprender de forma definitiva a vencer os pensamentos ruins, a vencer as tentações, porque você tem filhos aí, você tem crianças nessa casa e você precisa ensinar os seus filhos a vencer as tentações. Mas como você vai ensinar os seus filhos a vencer o mal, vencer as tentações, os laços do diabo, se você não consegue? Como você vai falar para o seu filho, não olhe para aquela situação, sendo que você olha? Você não tem autoridade para, você não tem força para isso. Você que é pai, você que é mãe, você precisa vencer pelos seus filhos. Você precisa romper pelos seus filhos. Sacrificar pelos seus filhos. E o que está saindo das nossas crianças? Agora, algumas crianças estão na escola. Você está lembrando? Você está mandando? Jesus acampa anjos ao redor deles? E é interessante que nesse dia que aconteceu essa situação, no dia que aconteceu essa situação com Davi, na hora do almoço, a bispa levantou um clamor. E ela estendeu as mãos para a escola e ela orava. E interessante, depois que eu contei essa situação para ela, ela falou assim, está explicado porque Deus me levou a orar aquele dia, a estender as mãos para a escola e orar pelas crianças. Está explicado. Será que na nossa casa tem uma autoridade assim? Uma mulher ou um homem que identifica quando o mundo espiritual está agindo? No culto do dia 10, do domingo retrasado, a bispa falou sobre o comportamento dos nossos filhos. Ela falou a história do Fer, que toda vez o Fer derrubava suco na mesa. E aí ela começou a ungir, ela começou a orar, porque aquilo não era normal. Como pai, como mãe, também somos tentados em relação aos nossos filhos.
E precisamos identificar qual é o momento que eu sou tentado a bater nessa criança. Qual é o momento que eu sou tentado a perder a paciência. Qual é o momento que eu sou tentado a desprezar essa criança. A ignorar o meu filho, a minha filha. Qual é o momento? Porque tem momentos. Né? Ela trouxe a história que toda vez que alguém vai para um restaurante, o demônio fala, é hoje, eu vou atuar. Porque é no restaurante que tudo acontece. Já chega no restaurante, o marido está brigado com a mulher, a criança começa... Aí naquele dia que a criança derruba mais coisa na mesa, e aí aquilo que era para ser um passeio agradável é uma tortura. Volta todo mundo brigado, um emburrado com o outro. A criança é a mais prejudicada, porque os adultos não estão tendo controle emocional. Um passeio se torna um problema. Ir num restaurante se torna um problema. Ir no shopping se torna um problema. Sair com a família se torna um problema. E será que ninguém nessa casa parou para orar? Será que ninguém nessa casa entendeu que isso é uma atuação do diabo, querendo roubar os momentos que você tem com a sua família? Olha as tentações, olha as ciladas. As nossas crianças, a bispa sempre ensinou isso em casa. Eu já falei aqui também no culto, ela sabe identificar quando o neto dela não está bem. Ela sabe identificar quando tem alguma coisa de errado no neto dela. Mais do que eu que sou mãe. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu estou buscando aprender a identificar. Mas ela identifica quando uma criança não está bem. Quando uma das crianças está oprimida, vai orar com essas crianças, ela identifica, mas porque ela está atenta, ela está alerta com o que está acontecendo no mundo espiritual. Ela está atenta. Será que estamos atentos? Será que estamos prestando atenção? Isso eu já aprendi. Quando eu vejo que os meus filhos estão chorando por tudo, tá o dia inteiro chorando, tá aquela coisa, vamos orar, vamos expulsar isso aqui, porque isso aqui não é normal. A criança acorda chorando, vai tomar café da manhã chorando, vai para a escola chorando, volta da escola chorando, chora na escola. Tem algo de errado? As crianças, elas demonstram que tem algo de errado. Elas são mais sensíveis. A criança que chora demais, a criança desobediente. As nossas crianças, nossos filhos vão dando sinais de que tem algo de errado. E da mesma forma que você que é pai, você que é mãe, está sendo tentado, essa criança também está sendo tentada. Será que então você sabe a forma de lutar? Para que você possa ensinar? Porque você precisa aprender a lutar contra um pensamento ruim, contra as tentações, para que você ensine os seus filhos. A resposta que o Davi deu naquela tentação é reflexo do que ele está aprendendo em casa. E se ele não tivesse aprendido isso em casa, ele teria cedido? Aí teríamos um grande problema, porque uma porta seria aberta. Será que você sabe quais são as portas que os seus filhos abriram? Crianças hoje não é comum. E a gente luta contra isso, mas crianças de 5, 4, 6 anos já sabem o que é pornografia. Crianças que são precoces. Crianças que estão perdendo a sua infância, a inocência. E a Bíblia diz muito sobre a inocência da criança. E como pai, como mãe, eu tenho que proteger a inocência dos meus filhos. Eu tenho que proteger. Eu tenho que guardar a inocência dos meus filhos. Os meus filhos você não pode, vai ter um momento que isso vai acontecer, mas tem que acontecer de forma natural, no curso.
não de forma antinatural, errado. Uma criança de 5 anos que sabe o que é pornografia, isso está certo? Claro que não. Que nesses dias, a semana, o João, mamãe, quando eu tiver 10 anos, você vai me dar um celular? Eu falei, mas claro que não. Ore para 18. Não, mamãe, mas por quê? Eu falei assim, porque eu vou te proteger. Eu e Deus, porque eu sozinha não consigo. E falei para ele, filho, o que vai te agregar? Não, você vai se focar no que você precisa. Uma criança de 7 anos pedindo um celular. Mas onde ele está ouvindo isso? É na escola. Algum amiguinho deve ter e está achando que ele tem que ter. Não é porque o mundo tem que você vai ter. Não é porque o mundo faz que você vai fazer igual ao mundo. Não, você é um escolhido de Deus. Você é eleito, é separado do Senhor. Você não faz o que o mundo faz. Mas não é só falar. Tem que ensinar no dia a dia. É na sua conduta, é no dia a dia. Então escreva essa pergunta, será que o meu filho está preparado? Será que o meu filho está vencendo as tentações? Será que o meu filho está vencendo os pensamentos ruins? Será que o meu filho sabe o que é vencer os sentimentos ruins? Será que os meus filhos já abriram portas? Se você tem filho adolescente, jovem, você tem que orar, fechar essa porta, chamar eles, orar com eles, vamos fechar as portas. Vamos fechar as portas. As tentações estão aí. Na escola, na faculdade, no curso, na rua. Você andando na rua, na igreja. E abre o leque. São vários tipos de tentações. Ontem eu fui buscar o João na escola, fui junto com a Iana. Tinha uma menina, ela não deveria ter nem 18, nem 19 anos. Era uma adolescente. Muito bonita. Mas a roupa dela, ela não estava com short. Aquilo parecia mais uma peça íntima. Na hora que eu olhei, eu até falei, daí eu e a Iana estava conversando, se eu que sou mulher, é tentador até para mim no sentido assim, que escândalo é esse? Como não olhar uma pessoa daquela? Ela se destaca. E ainda até falei para ela, se eu que sou mulher, olhei, imagina o homem. Então as tentações estão aí. Todos os lados. Você pode ir aqui no mercado ser tentado. Você pode ser tentado. Mas o que você está fazendo com essa tentação? O que você precisa? Supere a tentação. Recuse ser tentado. A bispa até colocou assim, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Pecado é ceder para ela. Ser tentado, aconteceu, mas fiquei tentado. Se você ceder para a tentação, se tornou um pecado. Mas se você vence, não é um pecado. Porque o nosso próprio Senhor Jesus foi tentado. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Cuidado. Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastarem do Deus vivo. Porque os nossos pensamentos nos afastam de Deus. O dia que eu entendi essa questão do pensamento, meu Deus, a minha vida se transformou e quando eu tenho oportunidade eu estou ensinando alguém. E eu sempre pergunto, você sabe vencer um pensamento ruim? Quando a pessoa fala que não, eu falo assim, agora é minha oportunidade de ensinar para ela como a roda gira. Então preste atenção. Como vencer um pensamento ruim? Você está ali. Até a bispa citou que às vezes você está orando e vem um pensamento ruim e você fala, meu Deus, que
Eu estou orando e está vindo um pensamento ruim? Expulsa esse pensamento ruim, continue se relacionando com Deus, porque isso o diabo está lançando ciladas. Então, como vencer um pensamento ruim? Você está fazendo algo e vem um pensamento ruim, mal. Você não consegue vencer um pensamento ruim pensando em Jesus, pensando no sangue de Jesus, pensando assim, sai na sua mente. Não, não tem como. Você precisa falar, porque o diabo não sabe o que você está pensando. Pastora, mas como é que ele lança os pensamentos ruins? São setas. É uma ideia. Você está andando lá na rua, olha lá aquele rapaz, que rapaz bonito, olha só como ele é forte. Aí você já... ele deu uma ideia para você. Aí você acata. Aí você começa a olhar, realmente. Aí você começa a alimentar. Então você cedeu aquele pensamento, aquele sentimento. Então você não combate, você não destrói um pensamento ruim pensando algo bom. Orando em pensamento. Não. Você precisa falar. Sai da minha mente em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Porque o diabo, ele precisa ouvir você falando. E precisa ficar claro no mundo espiritual que você está destruindo aquela ideia dele, aquele pensamento, aquela ideia que ele te deu. Então você precisa falar. Pastora, estou no trânsito, estou no meio de pessoas. Se vira, vai para um canto. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Pensamento ruim, sai, diabo, eu não sou como você, eu não penso como você. Sai da minha mente agora, sai da minha mente agora, sai em nome de Jesus. Ah, pastora, então eu fazendo isso acabou. Claro que não. Você tendo entendimento disso, aí que a guerra vai começar. Porque eu lembro certinho, o dia que eu entendi que eu estava lutando da maneira errada, que eu estava lutando com o meu pensamento. Eu tinha pensamentos, sentimentos, coisas ruins, e eu ficava naquela coisa. É só um pensamento. Ficar pensando, o sangue disso tem poder. Aquela coisa assim, fria. Tá explicado. Aí quando eu entendi, tá explicado porque minha vida tá desse jeito. Tá explicado porque tá dando tudo errado. Tá explicado porque os meus pensamentos estão se tornando realidade. Porque eu estou alimentando. Está florescendo os pensamentos, está saindo para fora. E era interessante que tudo que eu pensava de ruim, dava um tempo, estava acontecendo aqui fora, no mundo. Aí eu estava enfrentando uma situação aqui, uma situação ali, e eu perguntava, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque está explicado, vem do meu pensamento, porque assim como você pensa, é o que vai acontecer. E quando eu entendi sobre... eu preciso declarar, eu preciso falar, diabo, sai do meu pensamento agora, sai das minhas emoções, sai agora, tentação, sai em nome de Jesus. Aí a brincadeira começou, porque eu lembro que foi uma guerra. Eu fiquei o dia inteiro clamando o sangue de Jesus. Eu expulsava, logo vinha um pensamento ruim. Eu expulsava de novo, logo vinha um pensamento ruim. Eu expulsava e logo... Aí eu teve uma hora e falei assim, meu Deus... Jesus, eu estou expulsando, mas está voltando, eu estou expulsando, está voltando. O que eu faço? Aí eu intensifiquei, continuei. Acabou o dia, parecia que eu tinha ido para o exército, corrido, treinado. Eu estava exausta, porque você destruir esses pensamentos, sentimentos ruins, é exaustivo. Mas eu consegui vencer. Ah, pastora, quer dizer agora então que a senhora não tem pensamento ruim? Claro que não. Mas eu sei como combater. E os ataques agora são... o diabo já sabe, né? Isso aí eu não vou ficar longe dela, porque eu já sei que ela sabe lutar. Então você precisa aprender e atacar. Quando o diabo vir com um pensamento ruim, um sentimento, sai em nome de Jesus. Você não impede a inveja. Eu nunca tive inveja.
Nunca fui invejosa. Ah, para de mentir. O sentimento existe, eu li para você. A diferença é como se você cede, se você recusa ou se você aceita. Só tem 2 caminhos, recusar ou aceitar. O sentimento de inveja, ele existe. A diferença é que algumas pessoas recusam ele, outras aceitam ele. Então tem diferença. Mas você ser tentado a ser invejoso, a invejosa, falso, todos esses sentimentos que eu li aqui para você, você é tentado. A diferença é se você acata ou se você recusa. Uns 2 anos atrás, eu vivi uma situação, eu estava fazendo um determinado evento, um evento grande aqui na igreja. E já era por volta de meia-noite, 1h da manhã, por aí, já estava tarde, que eu acho que era isso. Ou não, bom, não lembro esse detalhe. E aí, preparando o evento, quando tem os eventos aqui na igreja, requer tempo, porque tudo que a gente faz é com excelência, então é tempo, tem que ter cabeça, né? Porque tem que pensar na logística, e pensar em logística dói e não é brincadeira. Então eu eu já estava vindo de 2 a 3 dias dormindo muito pouco, porque eu acordava muito cedo, dormia por volta de 3, 4, 5 da manhã, acordando às 7, e foi 3 dias, 4 dias assim, não lembro. E quando chegou no último dia, eu estava indo bem durante o dia, estava tudo caminhando, tudo indo. Mas eu me deparei com uma cena no último dia. E como você já está vindo sem dormir, está naquele processo, você fica um pouco mais sensível. E aí eu vi uma determinada cena e eu já na hora me abati. E aí eu já comecei a sentir uma tristeza, uma angústia. Já quis começar a sentir raiva, ódio. Eu lembro que eu me levantei, eu peguei a chave do meu carro, eu entrei dentro do meu carro e eu falei assim para Deus: eu não saio desse carro enquanto todos esses sentimentos que eu estou sentindo cair por terra. Mas isso eu não falei assim como eu estou contando, não. Eu falei em lágrimas. Eu acho que quem passava perto do meu carro, quem passou perto do meu carro achou que eu estava tendo ali alguma coisa, porque eu chorava, eu lutei com Deus. Eu falei, eu não aceito sentir isso, eu não aceito sentir inveja, eu não aceito sentir tristeza, angústia, medo, solidão. E eu lutei, e eu chorava, e eu esmurrava o ar, eu não aceito, eu não saio daqui desse carro. Eu só vou sair desse carro se o Senhor tirar agora do meu coração, tirar agora. Eu fui para a luta. Eu entrei um trapo dentro daquele carro, em lágrimas. Eu estava oprimida. O diabo, até aquele ponto ali, ele conseguiu, mas eu fui rápida para tratar. Fui rápida. Entrei no carro e ali fiquei. Chorei e falei, agora, Deus, pode vir tirar. E orei. Quando eu saí daquele carro, eu saí um tiro. Saí muito melhor do que eu entrei. Foi um renovo. Foi como Deus, nunca mais eu vou esquecer essa experiência. Porque eu vi ele tirar com as mãos dele tudo aquilo que eu estava sentindo. Aquilo saiu. E a paz, novamente, comecei a sentir paz, alegria, felicidade. Eu falei assim, agora eu vou terminar tudo que eu tenho que terminar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, é agora. Saí daquele carro, arrumei minha maquiagem, isso já era tarde da noite, e fiz o que eu tinha que fazer. E foi um sucesso. Aí eu, pensando sobre isso,
Se eu tivesse cedido, se eu tivesse acatado, se eu tivesse deixado as emoções, o sentimento, o pensamento ruim, porque passou tanta coisa na minha mente, se eu tivesse deixado tudo aquilo dominar o meu coração, eu teria perdido e eu teria tomado posse da derrota na minha vida. Mas a atitude que eu tive de ir rápido, vou para o carro, vou orar, de orar, de guerrear, eu tomei posse da vitória. Eu tomei posse da vitória. Eu estou contando essa história para você aprender. Talvez tem situações que você já detectou. Isso não está normal, isso tem coisa, é uma opressão. Vai lutar rápido. Expulsa rápido. Luta rápido. Porque nós lutamos com a vitória. Nós lutamos com a vitória. E eu li para você que você precisa superar a tentação, o pensamento ruim e os sentimentos. Recusando e não aceitando. Então, eu recuso e não aceito. Fui tentado olhar para um rapaz. Não, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Quando você recusa, você se aproxima mais de Deus, você agrada mais a Deus, você atrai para a sua vida o favor de Deus. Deus olha para você, ah lá, meu filho, esse é obediente. Essa menina, essa mulher é obediente. Na escola você é tentado a olhar o que você não deve, a fazer o que você não deve, e você sai, esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada. Olha o que ela está fazendo, ela entendeu, ele é obediente. Então recuse as tentações. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. O que estamos desejando, esse desejo mau, faz com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O que leva à traição num casamento? É o desejo, esse mau desejo. Então, esse desejo atrai o pecado. E é aí onde acontece, produz, fica maduro e produz a morte. Porque o diabo é assim. Ele vai dando corda para você pecar. Ele vai dando corda. Trai lá seu marido, continua traindo seu marido, continue traindo sua esposa. Você, filho, continue mentindo para o seu pai e para sua mãe, continua pegando dinheiro do seu pai e da sua mãe, continua com esse caráter. O diabo vai dando corda para todo mundo. Mas chega um dia que ele puxa a corda. E quando ele puxa a corda, vem a morte, vem a destruição, vem tudo de uma vez. Porque a Bíblia está dizendo, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Aqui em Coríntios, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros. O diabo tenta todos nós. Ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. Jesus ele foi tentado, mas ele não pecou. E será que estamos sendo tentados e estamos pecando? Ou será que estamos sendo tentados e vencendo como Jesus venceu? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Está falando de Jesus. Aqui eu peguei esse estudo da bispa que ela colocou que Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho. Você não pode impedir a tentação de chegar na sua vida, mas você pode impedir dela se realizar e se concretizar na sua vida. Não podemos impedir as tentações, o pecado na vida dos nossos filhos. Não podemos. Eu não posso impedir, eu não tenho esse poder de impedir a tentação na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Eu não posso impedir, eu não tenho esse poder de impedir o pecado, a tentação na vida dos meus filhos. O meu filho foi tentado na escola.
Eu não estou 24 horas com ele, mesmo que eu estivesse. Tem que haver temor. Temos que orar para Deus que haja temor. Então, não tem como impedir. Os pássaros estão voando aí. Você está andando na rua, tem pássaro voando para tudo quanto é lado. Os pássaros, você não pode impedir que os pássaros voem. Mas você pode impedir que eles façam ninho sobre a sua cabeça. Algum pássaro já fez algum ninho na sua cabeça? Espero que não, porque isso é impossível, um pássaro fazer um ninho na cabeça de alguém. Assim é o pecado, assim é a tentação. Existe. Mas você pode impedir. Você pode não aceitar isso. Aqui em 1 Pedro 5,8, estejam alertas. O diabo está pronto para atacar. E o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. Se você está alimentando pensamentos ruins, você está cochilando. Se você está cedendo para as tentações, você está cochilando. Aqui, para finalizar, em Tiago 1,12, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Vou ler de novo. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, resistentes, não cedendo para o pecado, elas devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, porque a tentação é onde você prova a sua fé, as recompensará com vida para sempre. Lembre-se, toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Em Tiago 1,12, Deus abençoa aqueles que suportam. Deus abençoa aqueles que suportam com paciência as provações e as tentações. Depois receberão a coroa da vida. Então só vai receber a coroa da vida aquele que suporta, aquele que tem paciência. Coroa da vida de Deus, que Deus prometeu aos que o amam. Então, que nessa quarta-feira você se levante, identifique, aí na sua casa, na vida dos seus filhos. Será que você está aprendendo? Será que você está praticando o que você está aprendendo no culto Pais e Filhos na sua casa? Será que está dando fruto este culto na sua vida? O que você tem aprendido? O que você está praticando? Você é o protetor dessa casa, você tem que proteger os seus filhos, precisamos proteger os nossos filhos, precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos conversar com os nossos filhos, que os nossos filhos encontrem em nós o melhor amigo, a melhor amiga. Tem que ter confiança. Os seus filhos têm que confiar em você. Se o seu filho vai te contar algo, você precisa ter sabedoria para lidar, porque se você lidar da maneira errada, ele não vai confiar mais em você. Os nossos filhos precisam ter essa confiança em casa, nos pais, e não no mundo, não no amigo da escola. Lembre-se, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Toda vez que você vence uma tentação, você fez o bem. Toda vez que você vence uma tentação na escola, você que está ouvindo a tia, você quando vence uma tentação na escola, você está fazendo bem. Você tomou a decisão certa e você está agradando a Deus, mostrando a sua fidelidade a Ele. Então, que você se levante nessa quarta-feira e que você mostre essa fidelidade ao Senhor. Não ceda às tentações, não ceda ao pecado, não ceda aos pensamentos ruins. Eu te mostrei como luta com o pensamento ruim. Quando você entende e você começa a praticar, não é fácil. Mas tem uma hora que você rompe e você vence com aquilo e você fica ligeiro, assim, fica esperto. Você sabe, não, sai, para. É como eu contei dessa situação. Eu fui para Deus e falei, oh meu Deus, eu só tenho dois modos de vencer essa coisa aqui, essa situação. Ou eu vou aceitar essa ofensa e vou ficar remoendo, vou me fechar contra a pessoa, eu vou começar a odiar a pessoa, ou eu deixo isso para lá, tá nas suas mãos, o Senhor sabe da intenção da motivação, eu vou continuar abençoando, olhando para frente e tal.
A melhor escolha que eu fiz foi seguir em frente, abençoar e seguir em frente. A coisa é difícil, gente. Quando a gente tem uma pessoa que é difícil de lidar, é difícil de forma humana. Mas quando você tem Deus e você conhece Deus, fica leve, fica tranquilo, fica fácil. Não é difícil. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Busca trazer, entender. Já vai detectando aí quais são as minhas inclinações. Para onde eu estou cedendo? Onde eu estou falhando? Na minha casa, com os meus filhos. Qual é o momento que eu sou tentado? Qual é o dia? Qual é a hora? O que o meu filho, o que os meus filhos fazem que me deixa nervoso, irado com eles? Que eu perco a paciência, que eu ignoro, que eu já perdi o amor de ensinar. Quais são as atitudes da minha família, da minha casa que está me afastando deles? Você precisa detectar. E esses pensamentos ruins que eu estou tendo, se eu estou tendo esses pensamentos ruins, é porque está aqui dentro de mim, eu estou alimentando. Tem algo de errado aqui dentro. E eu convido a você a orar, a buscar a ajuda de Deus. Ele está aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus. Estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado por esse amor. É tão grande o Seu amor por nós. É tão grande que quando estamos prestes a desistir, a desanimar, o Senhor vem, nos socorre, nos levanta, nos renova. O Senhor é um bom Pai. Oh, meu Deus, o Senhor é um bom Pai. O Senhor é o melhor Pai. O Senhor é esse Pai bondoso, zeloso, amoroso, cuidadoso, protetor. Senhor Deus, então nós oramos agora. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude. Aquilo que não estamos vendo, entendendo, que o Senhor venha e que o Senhor nos ajude, traz clareza, meu Deus. Senhor, eu oro agora sobre a vida de cada pessoa, traz clareza, meu Deus, que a palavra seja revelada agora, que a palavra seja revelada a cada vida agora, e que cada um entenda, compreenda, meu Deus, que cada um venha compreender a Tua palavra, entender e praticar. Porque não basta, meu Deus, estar no culto, ouvindo a palavra sem a prática, meu Deus. Não, nós precisamos ouvir a palavra e praticar. Ainda que doa, ainda que seja difícil, temos que praticar. Porque não faz sentido, meu Deus, ouvir a palavra e não praticar a palavra. Só faz sentido, só tem mudança praticando a Tua palavra. Meu Deus, então que viemos sair deste culto praticando essa palavra. Meu Deus, que no jejum à meia-noite, daqui a pouco, vamos praticar a palavra. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós só temos o Senhor. O Senhor é a nossa maior arma lá no mundo. O Senhor é a nossa arma. O Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, nós não estamos no mundo. Nós não estamos lutando como o mundo luta. Nós estamos aqui na Tua presença e lutando a guerra. É no Senhor, é com o Senhor. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem o Senhor nós não vamos conseguir ser excelentes pais. Sem o Senhor nós não vamos conseguir ser, meu Deus, homens e mulheres que temem ao Senhor. Sem o Senhor não tem como, meu Deus, ser bem-sucedido. Sem o Senhor não tem como ter uma saúde. Sem o Senhor não tem como ter paz. Sem o Senhor não tem como ter alegria. A alegria é o Senhor. A paz é o Senhor. O renovo é o Senhor. A minha força vem do Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. O meu casamento é para o Senhor. A obra das minhas mãos é para o Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Não é nada meu, não tem nada meu, é do Senhor, é para o Senhor.
Se eu estou aqui é pelo Senhor, é porque o Senhor me escolheu. Tudo é do Senhor, meu Deus. Então, Senhor, visita cada lar agora. Visita cada lar agora, que cada um abra a porta agora e que o Senhor entre em cada lar agora, vai entrando nas famílias, vai entrando nos corações agora, vai dando entendimento, revelação, vai dando, meu Deus, a revelação, sabedoria, discernimento da palavra. Visita as nossas crianças agora, Jesus. Visita o coração das nossas crianças agora com temor, que as nossas crianças sejam cheias do temor. Que as nossas crianças aprendam e entendam a vencer as tentações agora. Meu Deus, que as nossas crianças venham ser cheias do Teu Espírito Santo, de coragem, de ousadia. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que quando as nossas crianças forem tentadas ao mal, ao pecado, que elas vençam o pecado, que elas vençam o mal. Em nome de Jesus. Livra as nossas crianças, guarda as nossas crianças. Guarda os lares, as famílias, os casamentos, restaura os casamentos, restaura as famílias agora, para a honra e a glória do Teu santo nome. Jesus, nós precisamos do Senhor. Então que haja restauração, restituição, mudanças e transformações. Em nome do Senhor Jesus, e desde já, meu Deus, eu abençoo todos os cultos que serão realizados neste altar. Eu abençoo o culto das 15, que eu tenho certeza que vai ser poderoso, glorioso. Eu abençoo o culto das 19h30 do cultivo familiar, vai ser poderoso, vai ser um divisor de águas. Eu abençoo o nosso trabalho à meia-noite, vai ser o melhor jejum das nossas vidas, vai ser o melhor, vai ser um divisor de águas, vai mudar, vai transformar, vai dividir, vai estremecer. Meu Deus, vai estremecer o mundo espiritual, vai estremecer o inferno, porque nós estamos prontos, meu Deus. E eu declaro que esse vai ser o melhor jejum da minha vida, esse vai ser o melhor jejum, Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer uma entrega e eu tenho certeza que todos que vão entrar, vão passar por este portal, vão se entregar ao Senhor, vão se render ao Senhor. Eu abençoo, eu tomo posse da vitória, eu tomo posse de respostas, definições e transformações em nome de Jesus, em nome de Jesus.